Doutor Jair, o senhor veio de amarelo hoje, o que significa isso? E amanhã, no mundo inteiro, também no Brasil, uma das maiores campanhas promovidas pela organização, sugerida para que todas as organizações, governo, entidades, promovam no mundo inteiro, que é o Setembro Amarelo. Penso que todas as pessoas já devem ter ouvido, não, mas explica de alguma certinho, forma, Jair, porque o nome Setembro Amarelo. Muitas pessoas ouvem e tal, mas não tem tempo, está corrido, daqui, dali, não entende. O que é o Setembro Amarelo? Isso, importante. Setembro Amarelo é uma campanha de prevenção e sensibilização sobre os riscos ao suicídio. Qual é a linguagem que uma pessoa, quando comete suicídio, quer transmitir? Por que as pessoas chegam a esse ponto? O suicídio, Wilson, significa sem possibilidades. Quando a pessoa se vê no momento sem saída. Não vê alternativa. Não vê alternativa. Para transpor aquele obstáculo momentâneo. Isso. Agora, no mundo, doutor, no Brasil e Mato Grosso, quais são os números de suicídios? Olha, falar de números é um pouco delicado. Nós temos uma estimativa, hoje, desde 2021, o mundo superou 1 milhão de suicídios ano. Meu Deus. Ocorre que tem casos que não são registrados. E o que mais é assustador é que para 1 milhão de suicídios são em torno de 25 milhões de tentativas. Isso falando, isso só dos números... Então quer dizer que para cada 25 tentativas, só uma se realiza. Mas nós não sabemos o número exato de tentativas. Então nós temos no mundo algo em torno de 25 milhões de pessoas que todos os anos tentam o suicídio. Isso. Esse é apenas os números dos casos registrados nos órgãos, nas secretarias de saúde. Agora, quantas tentativas silenciosas, não são mensuradas? Então é exatamente isso, a gente está diante de uma pandemia que é silenciosa. Até chegar ao suicídio, o número de pessoas que sofrem, porque é uma dor. A pessoa, quando tira a própria vida, ela não é isso que ela busca o alívio de uma dor, que de repente ela pensa que o suicídio é a porta. No Brasil, doutor Jair, esse número chega o quê? A 10 mil suicídios concretizados por ano? Em torno de 17 mil. Nós temos de 2021 para 2022 um aumento em torno de 11,7%. Então, assim, é um número em que deve ser considerado, merece mais atenção, mais políticas públicas, merece uma atenção de uma forma geral. Qualquer um de nós, Wilson, pode estar na rua e, de repente, presenciar uma cena que nós podemos, de algum modo, ajudar. Você comentou agora há pouco sobre o caso de feminicídio. No passado se dizia, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Não vale mais. Vale também para quem está com algum sintoma, chama, pede ajuda, se viu que alguém está... Essa é a linguagem que muita gente não consegue ser ouvida e acaba cometendo suicídio. É muito importante a gente olhar para a nossa família. Eu já ouvi relatos de adolescentes chegarem a dizer, olha, Jair, eu não percebi que o meu pai estava doente, eu não percebi que a minha mãe estava em sofrimento. E ele contando com uma dor após ter perdido o pai por suicídio. Então é importante observar. Essa pessoa, o comportamento dela, a fala dela, os pensamentos dela. O senhor quer dizer que antes da pessoa praticar o suicídio, antes dela executar o suicídio, ela emite sinais? Tem sinais. Exceto o suicídio que vem advindo de um susto. Por exemplo, dê alguns sinais que uma pessoa que está pensando em suicidar-se emite. Muito importante. Comece a analisar as falas. Quando a pessoa começa a dizer, eu acho que eu não me encaixo muito nesse mundo, eu já não combino mais com esse mundo, eu acho que nasci na geração errada. Estou tão cansado hoje, eu gostaria de dormir, seria bom se eu não acordasse amanhã. Este é um pensamento suicida. Ainda não é a ideação, que é o planejamento, mas já é um pensamento. A pessoa começa a expressar pensamentos de como se ela fosse inútil. Ela começa a ter uma perda de energia, inclusive até a saúde, inclusive até a higiene física, ela começa a se desinteressar pela sociabilidade, pelo convívio com as pessoas. Ela começa a deixar de ter foco. Se ela tem um projeto que ela estava animada, ela vai perdendo o interesse. Doutor Jair, isso é importante observar. Pelo que o senhor está dizendo, ela começa a trabalhar o convencimento de si próprio. Ao ponto de levar ao suicídio. Ao ponto de ter pessoas que começam
a distribuir os bens que possui. Dá um bem para um, outro para outro, faz um testamento. É importante observar. Por que a pessoa está tomando essa... Quem planeja o suicídio, há pessoas que planejam durante um ano. E aí as pessoas ao redor não observam aquilo. Tem também, Wilson, um suicídio que é advindo de um surto, em escala bem menor. Esse não é um suicídio planejado. Então, infelizmente, a gente não consegue ver sinais em todas as pessoas que vão cometer suicídio. Mas a maioria dos suicídios... A maioria, sim. Por isso que nós... São planejados. São. Ele vem... Na verdade, quando ele fala para alguém, ele está falando, na verdade, para ele, né? Isso. Mesmo eu que estou cansado, não aguento mais, não faço questão, não estou nem aí. Eu queria mesmo é morrer. Esse mundo não é para mim. Quer dizer, ele está repassando, não é para quem está ao lado, é para ele mesmo. Ele está trabalhando o convencimento próprio para que ele mais à frente tome a decisão, é isso? Na maior parte das vezes, eu sempre... Se eu estiver errado, você me corrija. Está correto, porque na maior parte das vezes, quando eu me expresso, eu estou sempre falando de mim. Freud diz o seguinte, quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Então, por isso que é importante, quando a pessoa começa a se expressar, ela está fechando as portas. Tá ok, então eu estou convivendo com a pessoa que está emitindo sinais, que está caminhando para o suicídio. O que eu, que estou ouvindo e vendo esses sinais, devo fazer? Importante. Primeiro passo, acolhida, saber acolher esta pessoa. E acolher, Wilson, não é chegar e falar assim, não é nada, isso passa. Vamos tomar um sorvete que passa. Assistir um filme que passa, a pessoa está doente. Você não fala isso para alguém que está com câncer, está com um distúrbio gastrointestinal, está com uma dor. Você leva a pessoa ao médico para tomar um medicamento. Então, a pessoa quando está adoecida e ela emite sinais, exceto aquelas que a gente não consegue perceber, ou uma pessoa que, de repente, ela tem um comportamento tranquilo, ela está muito eufórica, pode até estar rindo demais. Ou ela está muito triste. E aí é importante, Wilson, quando a OMS sugere o Setembro Amarelo, e a cor amarela, inclusive, é porque o carro em que o Mike M., um rapaz que morreu aos 17 anos, em 1994, ele cometeu suicídio dentro do Camaro amarelo. E ele deixou uma carta para os pais. Somente nesta carta que os pais descobriram tamanha dor que aquele filho passava. Porque, aparentemente, Wilson, era um menino alegre, altruísta, inclusive. Gostava de ajudar os outros. Então, assim, não tem cara o suicídio, não tem classe social, não tem cor. Pode acontecer em qualquer família. Hoje estamos aqui, amanhã uma família, um amigo pode passar por uma situação. Nós sabemos, por exemplo, de grandes herdeiros de fortunas gigantescas. Né? Um dos herdeiros do grupo Fiat Mundial suicidou-se. Sim. Na Bahia teve um jovem também, herdeiro de um proprietário de uma das maiores redes de supermercados do Brasil, tirou a própria vida. Sim. É como se não tem classe social. Gente humilde, classe média. Agora vimos um médico aqui de Diamantino, moço de 30 e poucos anos, médico, né? Deixou a esposa de Diamantino, veio para Cuiabá, deu um tiro na cabeça. O médico agora... Desculpa, ano passado, 2022, há mais ou menos um ano, genro do atual prefeito de Diamantino, doutor Manuel. O genro dele, casado com a filha do doutor Manuel, era um médico. E moço com 35, 36 anos de idade, tirou a própria vida, deu um tiro na cabeça dele. Então isso, como é que um rapaz bem formado, uma beleza externa que chamava atenção, um emprego, um salário muito bom, status social admirável, por que tirar a própria vida? Por que tirar a própria vida? Quer dizer, são coisas que ocorreu também, ser estudadas, né? Houve um médico, ele morava em Pontes de Lacerda, a mãe cometeu suicídio, e ele veio a cometer suicídio há cerca de 2 anos, morando já em Nova Mutum, um médico psiquiatra. Isso pode ser genético também? Isso é interessante observar. Se na família já ocorreu caso de suicídio, é alerta para as demais pessoas observarem. Se uma pessoa houve tentativa, praticou a tentativa de suicídio, ela entra para o grupo de risco por no mínimo 1 ano. É importante continuar observando o comportamento desta pessoa. Doutor Jair, um caso mais famoso de suicídio em toda a história do Brasil foi de um presidente da República Brasileira. Sim.
Getúlio Vargas cometeu suicídio. O presidente da República, no dia 24 de agosto de 1954, no Palácio Presidencial, Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. Naquele tempo, não existia Brasília. A capital do Brasil era Rio de Janeiro. E ele, no Palácio Presidencial, onde ele trabalhava, despachava e também morava, o presidente da República do Brasil tirou a própria vida. Vocês terem uma noção? Sim. O suicídio, na verdade, Wilson, ele faz parte da história da humanidade desde a época que o homem vivia distante das polis, desde que vivia nas tribos. Agora, hoje nós temos, cada vez mais, devido à correria do dia a dia, circunstâncias que levam as pessoas a cometerem mais suicídio. Eu gostaria, Wilson, para a gente finalizar essa parte, mediante a pergunta que você fez, como ajudar as pessoas, preste atenção. Se alguém em casa, um amigo próximo a você não está bem, em vez de dizer, não é nada, isso passa, sente-se com essa pessoa, pergunte a ela, você gostaria de falar sobre? Porque falar previne. Ouça a pessoa, às vezes eu não sei o que falar, não tem problema, só ouça. Se ela diz que está sentindo dor, valide a dor desta pessoa. Ela quer ser ouvida. Isso. E se não tem ninguém para ouvir, qual é o telefone daquele instituto? Centro de Valorização à Vida, 24 horas no ar. Você, olha, presta bem atenção, dá um close aqui em mim. Você que está aí pensando bobagem, se você não confia em ninguém, se você não tem ninguém para te ouvir, ligue para o número 188. 188. Ligue agora. Ligue à noite, madrugada, sábado, quando quiser. Sempre terá alguém para te ouvir. E vale também, se você estiver diante de alguém que está numa tentativa de suicídio, chame Corpo de Bombeiros. É uma equipe preparada para socorrer em caso de imediato. Chama o Corpo de Bombeiro, no último caso chama a Polícia Militar, chama SAMU, mas peça ajuda, você pode ajudar alguém. E eu gostaria de hoje, marcando aí a abertura do 1º de setembro, trouxe esse exemplar de O Livro Amarelo, isso, para que você sorteasse aqui. Doutor Jair, muito obrigado, agradeço mais uma vez, toda semana você tem um encontro aqui com o doutor Jair Donato.